Tiago, capítulo 1. Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Considerem motivo de grande alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que enfrentarem provações de muitos tipos, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Deixem que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam maduros e completos, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem encontrar falhas, e ela lhe será dada. Mas quando pedirem, peçam com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Essa pessoa não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. É alguém de ânimo dobre, instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se da sua alta posição. Já o rico deve orgulhar-se da sua humilhação, porque ele passará como a flor silvestre. Pois o sol nasce com calor abrasador e faz secar a planta. A sua flor cai e a sua beleza é destruída. Assim também, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela atraído e seduzido. Então a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de tudo o que Ele criou. Meus queridos irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça que Deus deseja. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra plantada em vocês, a qual pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pois quem apenas escuta a palavra e não a pratica, é como alguém que contempla o próprio rosto num espelho. Olha-se a si mesmo, afasta-se e logo esquece como era a sua aparência. Mas quem examina atentamente a perfeita lei da liberdade e nela persevera, não como ouvinte esquecido, mas como praticante fiel, esse será abençoado no que fizer. Aqueles que se consideram religiosos e, no entanto, não refreiam a sua língua, enganam-se a si mesmos, e a sua religião é inútil. A religião que nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar de órfãos e viúvas em suas dificuldades e conservar-se puro, sem se deixar contaminar pelo mundo. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos e irmãs, crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam acepção de pessoas. Suponham que entre na reunião de vocês um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas sujas e velhas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está com roupas finas, e disserem: aqui está um bom lugar para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique ali de pé, ou sente-se no chão aos meus pés, não estarão fazendo discriminação entre vocês mesmos e se tornando juízes com maus pensamentos. Ouçam, meus queridos irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vocês desonraram o pobre. Não são os ricos que os exploram. Não são eles os que os arrastam aos tribunais. Não são eles os que blasfemam o nobre nome daquele a quem vocês pertencem? Se vocês realmente cumprirem a lei real encontrada nas Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem as pessoas com parcialidade, estarão pecando e
e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrar toda ela. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o julgamento sem misericórdia será feito a quem não praticou misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Pode essa fé salvá-lo? Suponham que um irmão ou uma irmã esteja sem roupas e sem alimento diário. Se um de vocês disser a eles, vão em paz, aqueçam-se e saciem-se, mas nada fizer pelas suas necessidades físicas, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que há um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Ó homem tolo, quer provas de que a fé sem obras é inútil? Não foi o nosso pai Abraão considerado justo pelo que fez, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você vê que a fé dele e as suas obras estavam agindo juntas, e a sua fé foi completada pelas obras. E assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vocês veem que a pessoa é considerada justa pelo que faz, e não somente pela fé. Do mesmo modo, não foi até mesmo Raabe, a prostituta, considerada justa pelo que fez, quando acolheu os espiões e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago, capítulo 3. Continua no próximo trecho, se desejar. Meus irmãos, nem muitos de vocês devem tornar-se mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém nunca tropeça no que diz, é perfeito, capaz de manter todo o corpo sob controle. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o animal. Ou considerem os navios. Embora sejam tão grandes e impulsionados por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, para onde o piloto deseja. Da mesma forma, a língua é uma pequena parte do corpo, mas faz grandes vanglórias. Vejam como uma grande floresta é incendiada por uma pequena faísca. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade entre as partes do corpo. Ela corrompe todo o corpo, incendeia o curso da vida e é, ela mesma, incendiada pelo inferno. Todo tipo de animal, ave, réptil e criatura do mar está sendo domado e tem sido domado pela humanidade. Mas nenhum ser humano consegue domar a língua. Ela é um mal inquieto, cheio de veneno mortal. Com a língua louvamos o nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os seres humanos feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Acaso pode brotar água doce e água salgada da mesma fonte, meus irmãos? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por meio do seu bom procedimento, por obras praticadas com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se vocês abrigam em seu coração inveja amarga e ambição egoísta, não se vangloriem disso, nem neguem a verdade. Tal sabedoria não vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí se encontram desordem e toda espécie de prática maligna. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera.
Os que semeiam paz colhem o fruto da justiça. Tiago capítulo 4. De onde vêm as lutas e as contendas que há entre vocês? Não provém das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam, mas não conseguem alcançar, então matam. Desejam muito alguma coisa, mas não a conseguem, então brigam e lutam. Vocês não têm, porque não pedem a Deus. Quando pedem, não recebem, porque pedem com motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou vocês pensam que a Escritura diz sem razão que o Espírito que Ele fez habitar em nós anseia com ciúmes, mas Ele nos dá mais graça. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês de ânimo dobre. Lamentem, chorem e gemam. Transformem o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas se colocando acima dela como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a esta ou àquela cidade, passaremos ali 1 ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a vida de vocês. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas como é? Vocês se orgulham das suas presunçosas pretensões. Todo esse orgulho é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, comete pecado. Tiago capítulo 5. Agora escutem, ricos, chorem e lamentem por causa da desgraça que está vindo sobre vocês. A sua riqueza apodreceu, as traças comeram as suas roupas, o seu ouro e prata corroeram-se. A sua corrosão testemunhará contra vocês e devorará a sua carne como fogo. Vocês acumularam riquezas nos últimos dias. Vejam, o salário que vocês deixaram de pagar aos trabalhadores que ceifaram os seus campos está clamando contra vocês. Os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vocês viveram na terra em luxo e autocomplacência. Engordaram-se no dia da matança. Vocês condenaram e assassinaram o inocente, que não lhes resistia. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda pacientemente que a terra produza a sua preciosa colheita, esperando as chuvas do outono e da primavera. Vocês também sejam pacientes e firmes, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência diante do sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Como vocês sabem, consideramos bem-aventurados os que perseveraram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o que o Senhor finalmente realizou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não, para que vocês não caiam em condenação. Está alguém entre vocês em dificuldade? Que ore. Está alguém feliz? Que cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Que chame os presbíteros da igreja para orarem sobre ele e ungí-lo com óleo em nome do Senhor.
E a oração feita com fé salvará o doente. O Senhor o levantará, e se ele tiver pecado, será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração fervorosa do justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disto: quem fizer voltar um pecador do erro do seu caminho, o salvará da morte, e cobrirá uma multidão de pecados.